Pedro, originalmente chamado Simão, era um simples pescador da Galileia. Ele vivia uma vida comum até que um encontro mudou tudo. Já imaginaram como deve ter sido ouvir o chamado de Jesus e largar tudo para segui-lo? Pois foi exatamente isso que Pedro fez, mas apesar de suas falhas e dúvidas, ele se tornou uma das figuras mais importantes da igreja. Vamos entender suas lutas, suas vitórias e como ele se transformou de um pescador comum em um líder. Então, sem mais delongas, vamos conhecer a história de Pedro, o pescador de homens. Olá, seja bem-vindo ao canal Ideal Life. Aqui você irá encontrar, de forma simples e fácil, respostas para equilibrar as 7 áreas de sua vida. Pedro começou sua vida como um simples pescador na Galileia. Não havia nada de incomum nele. Ele era igual a muitos outros pescadores da região. Mas o que ninguém via em Pedro, Deus conseguia ver. Ele trabalhava com seu irmão André, lançando redes ao mar para sustentar a sua família. Antes de tudo, Simão era seguidor de João Batista, uma figura importante na preparação do caminho para o Messias. João Batista era conhecido por pregar o arrependimento e batizar as pessoas no Rio Jordão. E foi através dele que Simão foi introduzido à expectativa do Messias prometido. Vocês sabem de que eu estou falando. Quando Simão conheceu Jesus, ele o olhou e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas." João 1,42, que significa pedra ou rocha. Esse novo nome era um símbolo da nova identidade e missão que Simão estava prestes a assumir. Pedro, a tradução de Cefas, sempre esteve ao lado de Jesus, testemunhando eventos que moldaram sua fé de tal forma que seria impossível ter dúvida sempre que ele realmente era o Messias mencionado por João Batista. Um desses momentos foi a transfiguração de Cristo. Pedro, junto com Tiago e João, viu Jesus transfigurado em glória no monte, conversando com Moisés e Elias. Essa visão foi uma confirmação da divindade de Jesus e um vislumbre do reino. Outro evento marcante foi quando Pedro quis andar sobre as águas. Quando os discípulos estavam no barco no meio de uma tempestade, viram Jesus caminhando sobre o mar. Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Ele começou a andar, mas ao perceber o vento forte e o mar agitado, sua fé enfraqueceu e ele começou a afundar. Jesus o resgatou, ensinando a Pedro e a todos sobre a importância de manter nossos olhos fixos nele, mesmo em meio às tempestades da vida. Pedro também teve visões importantes que ampliaram seu entendimento sobre o alcance do Evangelho. Em Atos 10, 9 e 16, Pedro teve uma visão de um lençol descendo do céu, cheio de todos os tipos de animais, e ouviu uma voz dizendo para ele matar e comer. Quando Pedro recusou, dizendo que nunca havia comido nada impuro, a voz respondeu: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Essa experiência foi importante para Pedro entender que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, marcando um passo importante na expansão da igreja. Falando em expansão, que tal expandir a sua relação com Deus? Clique no link da descrição. Lá você vai receber uma direção do que fazer e para onde ir com um dos nossos pastores da Igreja Escola Caminho Ideal. Ao acessar, basta clicar em "Quero receber um contato", preencher suas informações e pronto. Em instantes entraremos em contato com você e iremos te ajudar a equilibrar todas as áreas da sua vida. Aqui você receberá todo o suporte para cuidar de aspectos da sua vida que podem estar sendo deixados de lado. Não espere mais, clique no link e marque seu encontro conosco. Venha ser parte da nossa comunidade na Igreja Escola Caminho Ideal, onde cada passo é uma chance de evoluir e aprender. Agora sim, de volta ao vídeo. Apesar de todos esses momentos de fé e revelação, Pedro também passou por provações. A mais notável foi quando ele negou a Jesus 3 vezes antes do galo cantar, exatamente como Jesus já tinha previsto, como relatado no Evangelho de Mateus. Durante a prisão de Jesus, Pedro foi confrontado por várias pessoas que o reconheceram como um dos discípulos. Com medo, ele negou conhecer Jesus 3 vezes, o que o deixou profundamente envergonhado e arrependido quando se deu conta de sua traição. No entanto, a história de Pedro não termina com essa lição. Após a ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e reafirmou seu amor e confiança nele. Em uma conversa, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. A cada resposta, afirmava. Jesus instruía a Pedro a alimentar suas ovelhas. Em João 21,17, disse-lhe Jesus pela 3ª vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me?" Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: "Amas-me?" E disse-lhe: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta minhas ovelhas." Essas respostas ajudaram na pregação de Pedro para assumir a responsabilidade de espelhar a palavra de Deus, do que as ovelhas de Cristo precisam. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou e pregou com poder e autoridade. Ele falou para uma multidão sobre a ressurreição de Jesus e a necessidade de arrependimento e batismo.
Sua pregação foi tão impactante que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Mas Pedro, através da sua pregação e ações, também contribuiu através de seus escritos. Ele é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro. Essas cartas mostram a fé em meio ao sofrimento e a importância de uma vida santa. Quanto à sua morte, a tradição mais aceita é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser crucificado dessa maneira porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que Jesus. Até neste momento, Pedro demonstra humildade e devoção. Isso serve de lembrete para que sejamos mais como pescadores, resgatando pessoas de situações à deriva, mostrando que todos somos filhos do Pai, embora não nos igualemos a Ele nunca. Não por uma fraqueza, mas porque, como dito em 2 Samuel 7:22, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Como vimos, a vida de Pedro nos ensina muito sobre fé, dedicação e superação das falhas humanas. Ele começou como um simples pescador. Não surpreendentemente, como muitos outros homens da Bíblia, enfrentou dúvidas e medos, mas foi transformado pelo amor e pela graça de Jesus. Pedro demonstrou uma humildade profunda e uma capacidade extraordinária de mudança, tornando-se um líder poderoso e uma rocha sobre a qual a igreja foi construída, algo que Jesus já havia antecipado no primeiro encontro. Mas a maior de suas lições é o poder da dúvida. Muitas pessoas acham que a dúvida deve ser extinta, sobretudo dentro da igreja. Mas as grandes questões da vida precisam de respostas. Você, por exemplo, deve estar repleto de dúvidas. Talvez você tenha entrado nesse vídeo para responder algumas delas. A fé, como já discutimos aqui no canal, é a evidência de Deus, porque a fé não opera a partir das regras mundanas. Pense em todas as suas crenças. Aquelas irrevogáveis, as mais básicas. O céu é azul, o sol é quente e o ano leva 365 dias para acabar. Essas crenças são construções humanas com base em evidências observáveis. Mas a fé que nos move em direção a Deus não é observável. Pedro sabia bem que a fé é uma construção, é a habilidade de enxergar sem de fato ver. João 20:29 diz: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Portanto, a fé é algo que leva tempo e nasce na dúvida. E deve mesmo. Quando duvidamos, buscamos respostas. Duvidar é reconhecer que existem razões que nos separam de um entendimento amplo sobre as coisas da vida, nos fazendo reconhecer que Deus tem as respostas. Quando tenho dúvidas, abro em Mateus 24:35 e leio o seguinte trecho: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." E isso me acalma, pois tenho certeza de que nenhuma dúvida é maior que a certeza que carrego. Deus é atemporal e qualquer agouro é passageiro. Há uma obra que necessita de sua devoção e habilidade, algo que resistirá ao tempo quando concluído, como Pedro fez. Às vezes somos pescadores, outras vezes somos o anzol. Nunca sabemos exatamente quando e onde Deus nos porá, mas se aceitares, tenha fé, como diz em 1 Coríntios 10:13, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, se você está passando por momentos de dúvida ou se sente inadequado, lembre-se da história de Pedro. Ele é a prova viva de que Deus pode transformar qualquer vida, por mais imperfeita que seja. Mas não é só isso. Ele também pode te convocar para propagar a sua palavra das mais diversas formas, mesmo que muitas vezes pensemos que não somos capazes de ocupar essa posição. Essa é a grande questão sobre a fé. Deus tem fé em você também. Crer é recíproco. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like. Dessa forma, essa mensagem se torna mais relevante para pessoas como você, o que aumenta o nosso alcance. Se inscreva e ative as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Bom, eu fico por aqui, mas você pode continuar a conhecer a história de João, o discípulo a quem Jesus amava. Obrigado e até o próximo vídeo.